A dinâmica no campo de batalha está se tornando mais complexa a cada dia. Desde o início do conflito, testemunhamos muitos desenvolvimentos surpreendentes, mas os eventos recentes levaram a guerra a um nível completamente novo. Enquanto a Ucrânia continua a resistir à ofensiva agressiva da Rússia, estamos diante de um movimento importante que pode mudar o equilíbrio na linha de frente. O apoio das tropas da Coreia do Norte e suas repercussões inesperadas parecem ter adicionado uma nova camada ao curso da guerra. A Rússia, que continua seus ataques à Ucrânia, está em busca de novas alianças para ser mais eficaz no terreno. Neste ponto, o envio de tropas armadas da Coreia do Norte para o exército russo chamou a atenção. No entanto, como sempre acontece em tempos de guerra, as coisas podem não ocorrer como o esperado. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. O surgimento de soldados fugindo da Coreia do Norte para lutar ao lado da Ucrânia é um desenvolvimento inesperado para ambos os lados. Resta saber qual será a diferença que esses fugitivos de seus próprios regimes farão na linha de frente. A guerra está se tornando muito mais complexa, com mais países e atores envolvidos do que apenas os exércitos dos dois países. Parece que o apoio à Ucrânia e as deserções inesperadas podem abalar o equilíbrio nas linhas de frente. Essas novas situações, que podem afetar o curso da guerra, têm o potencial de perturbar não apenas o campo de batalha, mas também os planos estratégicos e as alianças. Como todos esses desenvolvimentos afetarão as operações militares nos próximos dias, permanece uma grande incógnita. Então, quais são os últimos desenvolvimentos sobre este assunto? Vamos dar uma olhada juntos. De acordo com um novo relatório, as tropas norte-coreanas estão se aproximando da linha de frente nos combates no sul da Rússia. Mas o desenvolvimento mais marcante é que quase 200 desertores norte-coreanos declararam sua disposição de se juntar à luta da Ucrânia. Isso mostra que o conflito não é mais apenas entre os dois países, mas ganhou uma dimensão global com mais atores envolvidos. Somos todos veteranos militares que entendem a cultura militar da Coreia do Norte e o estado psicológico melhor do que ninguém, disse Ah Chang-hee, 69 anos, que desertou da Coreia do Norte, enfatizando a experiência militar do grupo. Todos os membros do grupo de desertores têm vários anos de experiência em serviço militar obrigatório e foram treinados como parte da imensa força militar da Coreia do Norte. Em Pyongyang, o serviço militar obrigatório para homens dura quase 10 anos, durante os quais são submetidos a uma disciplina severa e a um treinamento militar intensivo. De acordo com o relatório, Lee Min-bok, outra figura importante entre os desertores, pediu ao governo de Kiev permissão para resgatar os soldados norte-coreanos. Lee tem como objetivo ajudar os soldados norte-coreanos a evitar que eles assumam um papel ativo na guerra. Em Pyongyang, o serviço militar obrigatório para homens dura quase 10 anos, durante os quais são submetidos a uma disciplina severa e a um treinamento militar intensivo. De acordo com o relatório, Lee Min-bok, outra figura importante entre os desertores, pediu ao governo de Kiev permissão para resgatar os soldados norte-coreanos. Lee tem como objetivo ajudar os soldados norte-coreanos a evitar que eles assumam um papel ativo na guerra. No entanto, o governo norte-coreano teria fornecido uniformes militares russos e armas de fabricação russa, além de documentos falsificados afirmando que os combatentes estavam vivendo em regiões da Sibéria. Este é outro desenvolvimento importante que mostra que a guerra se tornou não apenas uma luta militar, mas também uma guerra psicológica e de propaganda. Em imagens publicadas na internet, supostos soldados norte-coreanos são vistos em um campo de treinamento russo, na região de Primorsky. Esta região está bastante próxima do território da Coreia do Norte e estima-se que as tropas estejam sendo treinadas lá. Os desertores afirmam que agora estão prontos para usar o treinamento rigoroso que receberam na Coreia do Norte nas fileiras da Ucrânia. Como agentes de guerra psicológica, estamos prontos para ir aonde for necessário, através da transmissão de alto-falantes, distribuição de panfletos e até mesmo de interpretação, disse An Ching-hee, acrescentando que as habilidades dos desertores
não se limitam a operações militares. Han e outros desertores estão planejando se aliar à Ucrânia no campo de batalha, não apenas militarmente, mas também psicologicamente. Uma linha direta patrocinada pelo governo ucraniano para soldados russos dispostos a se render também se dirigiu aos soldados norte-coreanos na semana passada. A ligação enfatizou que eles não devem morrer inutilmente em solo estrangeiro. A linha direta tem como objetivo incentivar os soldados norte-coreanos a se renderem, afirmando que foram forçados a entrar na guerra. Essa iniciativa também revela a dimensão humanitária do conflito. Se desertores norte-coreanos se juntarem à Ucrânia, isso poderia abrir uma nova frente na guerra. O treinamento intensivo e a capacidade de lidar com condições adversas poderiam tornar esses desertores atores importantes, tanto no campo de batalha contra a Rússia quanto na guerra psicológica. À medida que a Coreia do Norte continua a se isolar no palco mundial, o envolvimento de desertores neste conflito pode ser um movimento que também afetará as políticas internacionais. Além disso, o envolvimento de soldados norte-coreanos na guerra pelo exército russo torna o conflito ainda mais abrangente. O fato de a Rússia estar recebendo a força de trabalho necessária no campo de batalha da Coreia do Norte mostra claramente que Moscou está recorrendo ao apoio estrangeiro para sustentar esta guerra. Resta saber qual será o papel das tropas norte-coreanas na linha de frente e como a Ucrânia responderá a esse novo desenvolvimento. Enquanto as perdas do exército russo no terreno aumentam, as dificuldades que enfrentam ao tentar avançar nos confrontos na região de Donetsk são particularmente notáveis. Apesar dos esforços recentes da Rússia para obter ganhos nessa frente, relatórios indicam que o exército russo sofreu pesadas perdas devido à forte resistência das forças ucranianas. O fato de as tropas russas terem sido forçadas a enviar forças adicionais para apoiar suas operações na região, especialmente nas últimas semanas, revela a gravidade dos confrontos e a magnitude das baixas. As movimentações estratégicas da Rússia em Donetsk são críticas, pois a região tem sido um dos principais campos de batalha desde o início da guerra. No entanto, a intensa resistência na frente está retardando o avanço planejado do exército russo. Por outro lado, de acordo com alegações no campo de batalha, há crescente descontentamento e agitação dentro do exército russo. Esse descontentamento entre os soldados estaria sendo desencadeado pelo aumento das baixas e pelas condições cada vez piores na linha de frente. Além disso, relatórios do campo indicam que alguns oficiais russos também estão desconfortáveis com os processos de tomada de decisão no nível da gestão. Prevê-se que essa situação possa afetar negativamente a eficácia das operações e levar a problemas mais graves no futuro. Parte do descontentamento que surgiu no exército russo nos últimos dias também está associado a problemas logísticos e de abastecimento dos soldados. Especialmente em áreas de intenso conflito, como Donetsk, a incapacidade de fornecer munição e comida suficientes às tropas prejudica as operações na linha de frente. Alguns rumores entre as tropas sugerem que há sérios problemas na cadeia de comando e que as operações estão sendo prejudicadas porque as decisões não estão sendo tomadas de forma oportuna. No entanto, o Kremlin está tomando medidas para impedir que esses problemas sejam divulgados e está tentando ignorar as falhas no terreno por meio da mídia. A situação no campo de batalha continua a se intensificar, e as mudanças no cenário global refletem o crescente impacto desse conflito. A inclusão de desertores norte-coreanos no lado ucraniano, por exemplo, não é apenas uma questão militar, mas também uma jogada estratégica que poderia ter efeitos duradouros na dinâmica de alianças internacionais. A Rússia, com sua busca constante por novos aliados, tem demonstrado que suas estratégias não se limitam às fronteiras tradicionais. A participação da Coreia do Norte, que era vista como um ator secundário na guerra, agora assume uma relevância inesperada. Os desertores que se oferecem para lutar ao lado da Ucrânia são, em muitos aspectos, um reflexo das falhas internas do regime norte-coreano. Estes soldados, que foram treinados sob regimes rígidos e sistemas autoritários, trazem consigo uma experiência de combate e resistência, que pode ser decisiva em um ambiente de guerra tão volátil. Por outro lado, as ações da Rússia, ao utilizar soldados de países como a Coreia do Norte,
mostram a necessidade desesperada de expandir suas forças, um sinal claro das dificuldades que o Kremlin enfrenta no terreno. Além disso, o cenário geopolítico está se moldando de maneiras que vão além da guerra militar. O envolvimento de países como a Coreia do Norte e até de outros estados que possam se envolver de maneira indireta afeta a economia global, as relações diplomáticas e até as políticas internas de várias nações. A Rússia, que já enfrenta sanções severas, agora se vê cada vez mais isolada, mas tenta manipular essa situação para aumentar seu poder de barganha. Por outro lado, a Ucrânia, ao contar com o apoio de desertores e potências ocidentais, busca fortalecer sua posição na mesa de negociações futuras. A guerra, portanto, não é apenas um confronto de forças no terreno, mas também uma batalha de narrativas e influências políticas. As informações e a propaganda desempenham um papel fundamental, com ambos os lados tentando moldar a percepção pública, não só nos campos de batalha, mas no restante do mundo. A manipulação das informações e o controle sobre os meios de comunicação podem alterar a opinião pública internacional e, eventualmente, afetar as decisões de governos sobre o apoio a cada um dos lados. Enquanto isso, a população civil continua a ser a mais afetada por essa guerra sem fim. Milhões de ucranianos foram deslocados e a vida cotidiana se tornou um campo de batalha psicológico, onde a resistência à ocupação e o desejo de recuperar a liberdade se misturam com o cansaço e o desespero de quem vive em meio ao conflito. Para os soldados, o cenário não é menos desolador, já que as condições extremas e as longas missões de combate desgastam a moral das tropas, colocando à prova a resiliência humana. Por fim, é impossível prever com exatidão como o futuro próximo se desenrolará. O que é claro, no entanto, é que estamos vivendo em um momento decisivo, onde cada movimento no tabuleiro de xadrez geopolítico pode ter repercussões de longo alcance. O mundo observa atentamente o que acontecerá, e as escolhas feitas pelos líderes e pelos soldados podem mudar o curso da história. À medida que o conflito continua, novas alianças e inovações táticas emergem constantemente, o que só torna mais imprevisível o desenrolar da guerra. A presença de desertores norte-coreanos nas fileiras ucranianas não é apenas um reflexo das condições extremas dentro da Coreia do Norte, mas também um indicativo de como os regimes autoritários podem colapsar sob a pressão da resistência interna. Esses desertores, com seu treinamento intenso e adaptabilidade, oferecem à Ucrânia um tipo de vantagem estratégica única, além de mostrar uma fissura no controle do regime norte-coreano. A questão de como esses soldados serão integrados às forças ucranianas e se sua experiência poderá ser aplicada de forma eficaz no campo de batalha continua sendo um grande ponto de interrogação. Além disso, a dinâmica de guerra psicológica, que se intensifica a cada dia, tem um papel crucial. A propaganda, tanto interna quanto externa, continua a ser uma ferramenta de guerra fundamental. Cada ação no terreno é rapidamente acompanhada por um jogo de narrativas que visa manipular a opinião pública. A Rússia, em particular, tem sido acusada de usar a desinformação como um meio para desestabilizar as alianças ocidentais e minar o apoio à Ucrânia. Enquanto isso, a Ucrânia tenta ao máximo reforçar seu apelo moral à comunidade internacional, colocando-se como vítima de uma agressão não provocada e buscando apoio não apenas de nações ocidentais, mas também de outros aliados globais. Por outro lado, o envolvimento de países como a China e a Índia, que têm interesses geopolíticos próprios, pode alterar ainda mais o curso da guerra. A Rússia, embora enfrente sérias dificuldades internas e externas, ainda possui aliados importantes como a China, que busca explorar as fragilidades do Ocidente e fortalecer sua própria posição global. A guerra, portanto, tem uma dimensão econômica crescente, com os efeitos das sanções atingindo duramente a economia russa e forçando o país a buscar alternativas para garantir sua sobrevivência política e militar. Enquanto a batalha por Donetsk e outras regiões orientais da Ucrânia continua a ser o principal foco da ofensiva russa, as perdas militares são cada vez mais visíveis. Não só as baixas russas aumentam, mas a resistência ucraniana se mantém firme, mesmo diante das adversidades. Este fator tem sido crucial para a manutenção do moral ucraniano, que encontra força tanto em seu desejo de liberdade
quanto no apoio contínuo dos países ocidentais. O impacto nas populações civis permanece devastador, com milhões de refugiados espalhados pela Europa e condições de vida precárias nas zonas de conflito. A infraestrutura destruída, a escassez de alimentos e medicamentos e o trauma psicológico da população, especialmente das crianças, são apenas algumas das questões humanitárias que exigem atenção urgente da comunidade internacional. As organizações de ajuda humanitária estão fazendo um trabalho árduo para proporcionar alívio, mas os recursos são limitados e o acesso às zonas mais afetadas é cada vez mais difícil devido à intensificação dos combates. No meio disso tudo, a questão das negociações de paz permanece uma incógnita. Embora haja chamados esporádicos para um cessar-fogo e negociações diplomáticas, as diferenças entre os envolvidos continuam grandes demais para que uma solução definitiva seja alcançada. A Rússia, por um lado, insiste na manutenção de seus objetivos de segurança e controle sobre partes da Ucrânia, enquanto o governo ucraniano continua a afirmar que sua soberania territorial não pode ser negociada. O cenário atual aponta para um impasse que pode se arrastar por mais tempo, enquanto os efeitos da guerra reverberam ao redor do mundo. O papel das potências globais, a resistência das populações locais e o impacto das tecnologias emergentes, como a guerra cibernética e os drones, mudam a face do conflito a cada dia. Como as estratégias de longo prazo se alinharão e como as potências internacionais reagirão à contínua escalada da guerra, são perguntas que ainda não têm respostas claras, mas que serão decisivas para o futuro da região e, possivelmente, para o equilíbrio de poder mundial. A cada dia, a guerra na Ucrânia se transforma em um campo de testes para novas tecnologias militares e táticas inovadoras. O uso de drones, por exemplo, tem sido cada vez mais comum, com ambos os lados utilizando esses dispositivos para vigilância, ataques e até mesmo sabotagens. O uso de drones kamikaze, que carregam explosivos e são lançados contra alvos específicos, mudou significativamente a forma como os ataques aéreos são realizados, tornando as defesas antiaéreas mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, permitindo que países com recursos limitados tenham acesso a uma tecnologia de combate eficaz. Outro aspecto importante do conflito tem sido o crescente uso de guerra cibernética. Hackers e especialistas em segurança cibernética estão se tornando protagonistas em uma guerra que, embora física em muitos aspectos, também acontece no ciberespaço. A Ucrânia, apoiada por aliados do Ocidente, tem investido pesadamente em sua defesa cibernética, tentando evitar que seus sistemas críticos de comunicação e infraestrutura sejam comprometidos. Por outro lado, a Rússia, conhecida por suas operações cibernéticas sofisticadas, também utiliza o ciberespaço para espalhar desinformação, enfraquecer a moral ucraniana e tentar minar o apoio internacional a Kiev. O impacto da guerra no mundo digital tem um alcance muito maior do que se imagina. Além das ações de hackers, a manipulação das informações e a criação de narrativas falsas tem gerado um efeito dominó de desconfiança, não apenas entre os países envolvidos no conflito, mas também nas populações civis que acompanham os eventos de longe. O controle sobre a narrativa tem sido uma das chaves da guerra moderna, com cada lado tentando convencer a comunidade internacional de que é o legítimo defensor da paz e da liberdade. A disseminação de fake news, especialmente nas redes sociais, tem alimentado a polarização e dificultado ainda mais as chances de uma resolução pacífica. Em termos militares, uma das questões centrais é a capacidade de adaptação e resistência das tropas ucranianas. O treinamento rigoroso e a moral elevada têm sido fundamentais para que as forças ucranianas mantenham sua resistência, mesmo quando enfrentam as imensas dificuldades impostas pelas forças russas. Muitos dos soldados ucranianos são voluntários, lutando não apenas pela defesa de seu país, mas também pela preservação de seus valores democráticos e pela manutenção da soberania nacional. Essa motivação, que vai além do combate tradicional, tem sido um fator crucial para o sucesso de várias ofensivas, mesmo contra um exército superior em números e recursos.
A resistência ucraniana tem contado com o apoio significativo de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, que têm fornecido armas, treinamento e apoio financeiro. Este apoio, no entanto, não é sem controvérsias. Muitos questionam até onde os países ocidentais irão para sustentar a guerra e quais serão as consequências a longo prazo para as relações internacionais. Enquanto isso, a Rússia tenta reforçar suas alianças com países que compartilham interesses estratégicos semelhantes, como a China e a Índia, na esperança de isolar ainda mais a Ucrânia e seus aliados, criando um novo eixo geopolítico. À medida que a guerra se arrasta, torna-se cada vez mais evidente que o conflito na Ucrânia não é apenas uma disputa territorial, mas também uma luta ideológica que pode redefinir a ordem mundial nas próximas décadas. Como as grandes potências irão se posicionar nos próximos meses, será crucial para determinar se o conflito se transformará em uma guerra prolongada ou se haverá uma mudança na dinâmica que favoreça uma solução diplomática, embora isso pareça cada vez mais distante. O futuro imediato permanece incerto, e a única certeza é que os próximos passos, seja no campo de batalha ou nas mesas de negociação, terão repercussões significativas para o futuro global. O que você pensa sobre isso? Qual é o impacto que você acredita que a presença de soldados norte-coreanos no exército russo terá na linha de frente? É possível ver norte-coreanos nas fileiras ucranianas também? Como você interpreta os últimos desenvolvimentos em relação às perdas do exército russo? O que você acha disso? Conte-nos nos comentários. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!